estamos recebendo aqui no estúdio o secretário Antônio Neto, que vai conversar conosco a respeito deste cenário aqui do estado do Piauí. Secretário, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao nosso Jornal do Piauí. Boa tarde, Joelson. Boa tarde, Alivaldo. Boa tarde, secretário. Mais um prazer, sempre um prazer estar aqui com vocês. Secretário, ontem nós trouxemos aqui, tivemos a honra de receber o governador Wellington Dias para uma entrevista e ele estava bastante otimista em relação ao cenário do Índice de Desenvolvimento Humano, principalmente nos pontos educação e saúde. E na renda, ele sabe do desafio que precisa ter. Qual é o principal caminho que o estado do Piauí precisa trilhar para aumentar a sua capacidade de geração de emprego, principalmente? Joelson, você ter a capacidade de gerar renda, necessariamente você envolve o setor público como sendo o articulador desse processo, você envolve vários segmentos, mas principalmente o segmento da iniciativa privada, né? Setor empresarial. E nós estamos percebendo como o Piauí, nesses últimos anos, foi feito um trabalho, nosso governo, você pega os dados de 2003 até 2010, 2016, o Piauí vem evoluindo do ponto de vista do seu desenvolvimento econômico. É o ideal? Não, mas ele tem um crescimento. Se você pegar de 2003 a 2016, por exemplo, o nosso produto interno bruto, ele cresceu cerca de 72%, 72,7%. Foi mais do que a média do Brasil, mais do que a média do Nordeste. Nós crescemos aí em torno de 4,5%, e o Brasil cresceu numa média aí de 2%, o Nordeste um pouco maior. Na verdade, nós crescemos 6%, quase 7%. Então, esses elementos que deram base para o Piauí melhorar a sua capacidade produtiva, produzindo mais grãos, produzindo mais grão de soja, de milho, o Piauí conseguindo organizar-se do ponto de vista administrativo, fazendo com que os territórios, nós temos 12 territórios de desenvolvimento, levantasse todas as suas potencialidades, conseguisse começar a agregar valor em pequenas produções, organizamos um pouco a pequena produção através da agricultura familiar e outro tipo de modalidade de produção. Tudo isso compõe um cenário que faz com que o Piauí seja muito mais atraente do que era no passado. Então, grandes empresas, médias empresas, e agora nós estamos querendo potencializar pequenas empresas de negócios, de empreendedores, estão se instalando no Piauí. Então, essa conjuntura econômica favorável nesses últimos anos, evidentemente que dão a base de sustentabilidade para que haja novos investimentos. E esses novos investimentos que estão ingressando no Piauí e outros que virão, com certeza vão ter um impacto positivo na nossa renda. Por que a população ainda não tem essa sensação, secretário? Por que ela ainda acha que não falta emprego, o Estado não deslancha? É porque o índice mais lento de desenvolvimento é exatamente a parte da renda. Ela só tem um impacto mais imediato à renda quando você tem uma atuação na área, por exemplo, da construção civil. Então, isso dá um impacto imediato. Mas outras áreas, elas dependem de um certo processo de consolidação. Então, você acredita que o que o Piauí está fazendo é preparando esse terreno? Preparando. Nós temos hoje uma base capaz de dar sustentabilidade. Avançamos muito em determinados setores e que precisam ser reforçados ainda mais. Por isso que nós estamos montando um planejamento estratégico para esses próximos 4 anos, de 2020 a 2023, um plano plurianual, um PPA, todo diferenciado para exatamente permitir uma sustentabilidade econômica do Piauí. É isso que nós estamos buscando. E a retomada de investimentos do governo do Estado através de operações de crédito, qual o papel que essa retomada terá nessa situação de consolidar um ambiente favorável ao desenvolvimento econômico? Essa daí é exatamente a grande saída que a maioria dos estados estão buscando, conseguindo, para superar os efeitos de uma crise econômica severa que se estabeleceu no país nos últimos anos. E o Piauí não foi diferente. Então, nós fizemos esse dever de casa também, através de operações de crédito, uma vez que, através de recursos próprios, se tornam limitados para você investir. Tanto pode ser governos estaduais, municipais, todos têm suas limitações de investir através de recursos próprios, uma vez que esses recursos se tornaram cada vez mais restritos ou reduzidos, né, com a crise econômica, que teve efeito, evidentemente, na produção de impostos. Agora que começou a melhorar um pouco mais. E aí, Alivaldo, você tem um dado. Nós fizemos, quando nós assumimos esse governo agora, o terceiro governo, em 2015, nós assumimos, de lá para cá, o governador Wellington conseguiu, em operações de crédito, fomos nós da CEPLAN que fazemos, as cartas consulta, tratamos diretamente das operações, integrado com os outros órgãos, algo em torno de 2 bilhões e 200 milhões de reais,
Foram operações de crédito com o BNDES, com o Banco Mundial, com o FIDA e outros organismos, com a Caixa Econômica Federal. E isso permitiu... Você está colocando todas, as que já foram... O conjunto das operações de crédito desse terceiro governo foi em torno de 2 bilhões e 200 milhões de reais. Até um pouco mais, se acontece a segunda parcela do Finisa. E isso permitiu a gente fazer um pouco a roda girar, né, gerando oportunidade de emprego e diminuir um pouco a queda dos nossos índices de desenvolvimento do ponto de vista de renda, geração de Agora, emprego. secretário, eu não tenho o entendimento e a capacidade de compreensão que o senhor tem, a equipe do governo, mas a sensação que o piauiense tem é de uma certa angústia, de ver o Piauí tirar empréstimo novo em cima de empréstimo novo, a sensação de que o endividamento está aumentando e que vai chegar uma hora que a bomba vai explodir. É assim mesmo? A verdade é o seguinte, essa questão de empréstimo, eu vi até uma crítica de determinado segmento colocando que o Piauí está ficando endividado e isso vai levar a uma situação de colapso, de desestruturação das finanças. É absolutamente falso essa afirmação. Por quê? Pela seguinte questão. Primeiro, o estado do Piauí, o endividamento dele hoje é absolutamente controlado. A lei de endividamento brasileira, que foi a partir das leis que foram estabelecidas, a lei 9496, e outras leis consolidadas no programa de refinanciamento dos estados brasileiros, ela estabeleceu um patamar, um limite de endividamento dos estados. Ninguém pode se endividar mais do que aquilo que está dentro da resolução do Senado Federal, que é até o máximo de 200% da sua receita corrente líquida. Hoje, o endividamento do Piauí corresponde a menos de 50% da nossa receita corrente líquida. Em 2002, 2003, 2002, o nosso endividamento era quase 190%. Hoje, essa curva é descendente, nós estamos com menos de 50%. Então, nós temos capacidade de endividamento. Então, é absolutamente falso isso. Você não tem como a gente ter essa crise fiscal por conta da dívida. Muito pelo contrário, a dívida ela faz com que a gente gere mais receita. Quando você se endivida, você investe, despesa de capital em obras estruturantes, serviços, e isso possibilita o crescimento da receita, e quando você cresce a receita, o seu endividamento cai, porque o endividamento é com base na receita corrente líquida. Entendi. Então, essa é a conta. É uma lógica diferente da nossa. O Estado não faz economia para fazer poupança, né? Tem que fazer esse dinheiro sair. Aquela história normal, você não pode cuidar das finanças como do reino, como você cuida da finança pessoal. Uhum. O conjunto de um Estado é diferentemente das finanças pessoais. Então, o Estado está todo hoje dentro da sua regularidade. Pode pegar a situação fiscal da dívida do Piauí, é absolutamente dentro dos parâmetros mais legais que pode acontecer mas o governo e mais limitadores. Mas o governo vive ainda em situação de aperto, de corte, de represar investimentos. A LDO, recentemente aprovada na Assembleia, projeta um orçamento também muito limitado para ser submetido à Assembleia no segundo semestre. Isso também não prejudica essa disposição, esse planejamento mais de longo prazo do governo em relação a investimentos, secretário? Você está falando da receita corrente, né? Naquelas receitas próprias. E isso, nós temos 3 segmentos de receitas próprias, que são a base. Duas principais. É o FPE, né? O Fundo de Participação do Estado, e a receita própria estadual do ICMS, que é 80% da arrecadação, mais o IPVA e outras taxas. Essa receita, ela antes, quando você tinha um período melhor de apuração dessa receita, na minha época, por exemplo, era secretário de Fazenda, nós investimos até 600 milhões, chegamos a investir até mais, com receitas próprias. Mas a crise econômica diminuiu a receita dos estados e municípios. Todos os estados e municípios estão... Então, aqueles que se organizaram, do ponto de vista fiscal, como foi o nosso caso, nós temos capacidade de endividamento. Hoje, a maioria de prefeituras não tem capacidade de endividamento, a não ser a capital e outras prefeituras que têm. Por isso que conseguem investir mais do que aquelas que não têm. Só a despesa decorrente do FPE, ou do FPM e do ICMS, certamente elas não dão capacidade de fôlego para o Estado investir em obras de Por isso despesa que não de capital. está contratando, reajustando o salário. Pagamento de salários, custeio, máquina e aquelas despesas obrigatórias, que já são, inclusive, são maiores, às vezes, do que a própria receita. Bom, secretário, vamos falar um pouquinho, então, dessa questão da folha de pagamento. O Estado do Piauí conseguiu manter a folha de pagamento em dia. É um feito, porque outros estados não conseguiram fazer a mesma coisa.
E o Piauí não gera a riqueza que esses outros estados geram. Mas a situação ainda é crítica? O servidor público precisa ficar atento e preocupado? Eu faria a seguinte afirmação, sem nenhum medo de errar. O pior já passou. Nós já tivemos mais risco de atrasar a folha. Os meses anteriores, nós tivemos anos anteriores, esse ano principalmente. Eu acho que o perigo maior já passou. Mas não está sujeito a uma dificuldade. Se houver uma queda muito forte no FPE, repasse do FPE e nas receitas, por exemplo, esse mês passado, agora de julho, até a arrecadação de combustível, que era a nossa maior receita, que é a nossa maior insumo que produz a receita do semestre maior, teve uma redução do consumo de 22%. Então, essas reduções, elas impactam na arrecadação própria do Estado. Mas, considerando o cenário que nós já passamos, nós temos agora a possibilidade de melhorar. Primeiro, porque nós vamos ter um ingresso de receitas, outras receitas extraordinárias que nós estamos trabalhando há muito tempo e agora entrarão. Por exemplo? Essa receita do decorrente dos precatórios, né? 1,5 bilhão que nós vamos... O Estado vai ter acesso a essa receita. Ganhou uma decisão judicial. É uma receita importante que ela vai ingressar. Provavelmente a gente vai trabalhar para receber uma parte esse ano e outra parte nos anos seguintes. Então isso aí dá um cenário já de melhora. Nós já estamos formatando mais 2 operações de crédito. Uma operação de crédito aí de 1,5 bilhão, que também vai reforçar que daqui no final do ano nós vamos terminar de finalizar e para o ano nós devemos receber. E isso já vai gerando mais, como eu falei, a roda vai girando de outra maneira. Quando você não gira a roda, evidentemente você não gera atividade econômica. Temos uma possibilidade muito grande de recebermos um recurso da CEPISA, em torno de 800 milhões, 900 milhões. A coisa está andando muito bem, nós poderemos receber essa indenização pela perda que o Estado teve lá naquela época, de um mau negócio que foi feito. Mas 150 milhões, isso já é com correção que você está trazendo o número? 800 milhões. Foi agora, existe um horizonte possível, assim, é uma coisa que vocês enxergam mais ou menos quando esse dinheiro pode sair? Até o final desse ano há uma possibilidade de ser resolvido. Temos alguns outros ativos, questão dos ativos verdes, nós estamos trabalhando isso, também é um processo. A nossa equipe da área de recursos hídricos, de recursos meioambiental, está cuidando disso, também poderá gerar recursos. Nós temos também a questão, agora foi aprovada uma lei que permite o Estado do Piauí fazer aluguéis, transformar os imóveis dele de forma mais rentável. Então, nós temos um elenco de possibilidades, né, aliado com aquele conjunto que a gente já tem, que o FINIS agora liberou 315 milhões, isso esse ano já vai gerar uma receita melhor, com certeza vai ter impacto. Só agora, nessa semana, até agora essa semana, hoje eu vi os dados, nós já pagamos mais de 50 milhões que estavam represados. Então, isso, de qualquer forma, isso vai melhorando o comércio, vai melhorando determinados segmentos, mantendo os empregos, atraindo outros. Desses 315 milhões, muitas obras ainda não começaram, foram licitadas porque não tinham recursos. Agora é que as empresas vão começar a tocar. Vamos retomar as 2 BRs, né? Nós temos 80 milhões de reais em caixa para gastar, para executar essas 2 BRs. Esse recurso está assegurado, está em caixa, só houve um problema de licitação. Então, há um elenco de coisas positivas, né, que estão aí na ordem do dia para acontecer. E nós que fazemos o governo, nós temos que acreditar nisso, até porque houve envolvimento de muita gente, segmentos sociais envolvidos, todos. Então, o cenário é positivo para o Estado. Aponta também, por exemplo, para a saída do Estado do limite prudencial e o governo voltar a conceder reajustes ou atender a ordem de chamadas de concursados, por exemplo? Esse cenário para esse ano, não acredito esse ano. Esse ano nós ainda vamos manter esse ajuste fiscal que nós fizemos, que foi, inclusive, o que tem evitado de nós comprometermos a despesa obrigatória, que é a folha de pagamento, e algumas carreiras nós não tivemos condições de repor os aumentos, porque realmente nós não tínhamos condições. Nós priorizamos. Ou a gente paga a folha, ou atrasa o salário, se der novos reajustes acima daquilo que é a capacidade de pagamento do Estado. Então, esse ano vai ser um ano de muita dificuldade, mas para o ano, com certeza a gente vai deslanchar mais. Eu não tenho a menor dúvida de que isso vai acontecer. Secretário, está aí para ser debatido? A reforma da Previdência passou, está sendo debatido, vai ser debatida agora a reforma tributária, já tem grupo de discussão lá no Congresso Nacional. E o secretário Rafael Fonteles compõe um grupo de secretários de Fazenda que parece ter encontrado um consenso, um ponto, que seria a unificação de tributos. Simplificação de impostos, um grande imposto único para ser pago pelo contribuinte
e isso facilitaria a vida de quem paga. Pergunto, o senhor acredita que esse tipo de medida de reforma tributária, como está sendo proposta, pode ajudar de alguma maneira o Piauí a arrecadar mais? Ou isso é um problema novo que o Piauí vai ter que enfrentar? Essa questão da reforma tributária, eu particularmente tenho ainda uma certa dúvida em relação a isso. Mas a novidade, começando com o secretário Rafael, eu achei realmente um fato inédito, né, de haver, porque na minha época de secretário, 10 anos nós passamos discutindo isso e não houve a possibilidade de nenhum consenso, nunca houve um consenso entre os secretários, entre os estados. Então, se há um consenso entre os estados em relação a o IVA, não sei, é um novo IVA, não é mais o IVA-F, que era naquela época, outro tipo de imposto de valor agregado unificado, isso é uma coisa nova, isso é muito, muito alvissareiro para que haja reforma. Mas eu ainda acho um pouco difícil essa reforma se configurar, porque você vai ter uma discussão que você vai envolver 27 estados, mais de 5.500 municípios, a União principalmente. Eu vejo mais com muita dificuldade hoje por conta da União, né? A União, para haver uma reforma tributária, alguém vai ter que ganhar e alguém vai ter que ceder. E a União vai ter que fazer uma compensação. A União nunca manifestou seu interesse em compensar essas possíveis perdas, né, de alguns estados, a questão da origem, destino, essas coisas todas. São mais complexas aí, não dá para a gente falar aqui. Mas o governador acredita nessa compensação, ele falou sobre isso. A União sempre, historicamente, em todos os governos, ela nunca sinalizou muito com isso, porque a União gosta muito de centralizar, né, ela centraliza tudo e as despesas compartilhadas, ela fica um pouco controlando, e isso tem tido dificuldade para os estados. É a história da União. Porque também a União tem um déficit muito grande, mais de 200, não, hoje agora vai fechar, mais de 200 bilhões de déficit orçamentário e financeiro, não é uma coisa fácil de fazer. Mas, de qualquer forma, eu acredito que o problema da reforma tributária, ela deveria se deter mais na questão do processo. Como? O processo tributário, hoje, Joelson, qualquer empresário, para montar uma empresa e for pagar corretamente seus tributos, ele tem uma parafernália de legislações, de normas, que ele não consegue dar conta. Certo? Se você imaginar, cada estado tem a sua lei do ICMS, cada um com a sua regulamentação. Os municípios, o ISS, a União com vários tributos federais, todos os tributos federais e mais outras formas de arrecadação. E isso cria uma dificuldade operacional para os empresários brasileiros. Você não tem hoje, eu fui fiscal, sou fiscal hoje da Receita Federal, muitos anos. Não há um auto de infração quase hoje que um fiscal levanta, que não há uma certa insegurança jurídica, ele termina sendo objeto de ação no Conselho Estadual, depois no Conselho Federal, vai para a Justiça, isso tramita no 10, 20 anos e fica aí. Hoje, por exemplo, se você tiver ideia do tamanho do passivo tributário, discussão que há nas causas de tributos só federais, existe mais de R$1 trilhão sendo discutido. Dinheiro que seria pago para o governo. Porque os empresários, você pega um auto de infração, de 10 bilhões de reais numa empresa, é claro que a empresa vai questionar isso. Entendeu? Abre-se muitas brechas. Nós temos muitos problemas nessa área. Eu acho que o grande problema do Brasil era que ele deveria, na reforma tributária, primeiro, ele centralizar na questão do processo tributário, para dar segurança jurídica para os empresários, clareza e transparência na forma de pagar o tributo, e isso facilitaria muito. Nós não entraríamos nessa discussão quem vai ganhar, quem vai perder, porque nessa questão do processo tributário, todos estão perdendo, e principalmente o empresariado, porque ele fica em dúvida se ele tem que pagar uma contribuição, porque ele não paga, né, do jeito que tem uma interpretação jurídica. Daqui a alguns anos, 2 ou 3 anos, vem a fiscalização e diz, não, a sua forma de pagar não era essa, era daquela. Aí lavra um auto de infração, aí ele fica absolutamente... quebra a empresa. E fica esse negócio, o Estado achando que arrecada pouco, as empresas achando que pagam muito, e ninguém, na verdade, está satisfeito com nada. Então, eu acho que nós estamos modificando a discussão, né, na medida em que a gente faz esse conjunto. Eu acho que o primeiro teríamos que resolver. Nesse ponto aí, nós somos favoráveis todos, de que haja como se diz, uma revisão na norma tributária brasileira para facilitar o pagamento e a execução das empresas. Eu quero agradecer. Muito obrigado ao secretário. Fiquei até rouco aqui hoje. É muito problema, né? É desentalar os problemas. Vocês estão está muito bom o estúdio aqui, bem frio, né? Está frio, está frio.
É que fazia tempo também que eu não vim aqui na acostumar TV. com Aí. o clima. Eu deixei a parte política de lado, né, Livaldo? Eu sou mais tribuneiro, né, de pegar e para falar, que agora eu estou só na parte mais técnica. Dá saudade não, secretário? A gente termina quase que não exercitando mais a tribuna. A tribuna. O Elivaldo perguntou, sente saudade, não? Não. Mas eu nunca fui na tribuna específica. É porque a gente na militância Andou perto, política... ele foi suplente de deputado federal em 2010. Foi, segundo Por suplente. pouco ele não chega à Câmara Federal. Andei até perto de chegar. É verdade. Mas eu não tenho muita sorte com minhas eleições. Até um amigo meu fala assim, que a porca gosta muito... Já disputou o governo do Estado em 1990, Prefeitura de Teresina. Por isso eu tomei uma decisão. Não, em matéria de eleição eu estou fora, porque... não vou mais participar. Mas a política é muito importante a gente participar, porque eu acho que o Brasil precisa da juventude participando da política, ela é muito importante. Tá certo. Secretário, muito obrigado pela participação, obrigado por ter vindo, secretário de Planejamento Antônio Neto.